Em uma reunião com integrantes dos três poderes em Brasília, o presidente Lula e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, desmentiram vergonhosamente as suas próprias declarações e também as ações do próprio governo ao falar sobre a situação das queimadas no Brasil. Nesse vídeo eu vou mostrar para você todos os detalhes dessa história, mas antes eu preciso falar sobre uma outra hipocrisia sem tamanho. Depois que o nome de Flávio Dino foi aprovado pelo Senado para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, Lula disse orgulhosamente que estava feliz por ter colocado pela primeira vez na história do Brasil um ministro comunista na Suprema Corte. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista. O próprio Flávio Dino também já fez questão de falar abertamente que se considera comunista. Você se declara comunista? E o que é ser um comunista no ano da graça de 2019? Eu sou comunista, graças a Deus. Acho que essa já é uma resposta para ti. O comunismo, na teoria, seria uma sociedade sem classes sociais, sem propriedade privada, sem Estado e com uma distribuição de renda e de bens de forma justa e igualitária. Só que na prática, a realidade implantada pelos comunistas que conseguiram tomar o poder em alguns países ao longo da história foi completamente diferente. O comunismo, na prática, sempre foi marcado por regimes ditatoriais, pela censura, pelas perseguições a qualquer cidadão que pense diferente e pela distribuição da miséria para o povo, enquanto a riqueza ficava concentrada nas mãos de um Estado totalitário para garantir as regalias aos ditadores. No Brasil, não é diferente. O comunista Flávio Dino, enquanto ainda era o ministro da Justiça no governo Lula, antes de ir para o STF, gerou uma despesa de 3,2 milhões de reais apenas com custos de operação dos jatinhos da Força Aérea Brasileira para suas viagens, inclusive para São Luís do Maranhão, sua casa. No período de 8 meses desse levantamento, São Luís foi o destino de 18 viagens de Dino, segundo matéria do Diário do Poder. Agora, a parte mais importante dessa história. Esses milhões de reais gastos com viagens de um comunista em jatinhos foram bancados pelo povo brasileiro. Justamente aquele que deveria ser o beneficiado pela teoria do comunismo, mas que na prática, assim como acontece no comunismo, a única distribuição igualitária é a da despesa dos luxos dos poderosos. Mas essa não é a única hipocrisia desse vídeo. O que eu tenho para mostrar agora é, na verdade, uma sequência delas em uma única reunião que aconteceu em Brasília com a participação de representantes dos três poderes. Já é de conhecimento de todos que o Brasil, infelizmente, tem batido em 2024 vários recordes negativos relacionados às queimadas em diferentes regiões do país. O governo Lula resolveu então fazer uma reunião para discutir medidas de combate a incêndios. Tiveram presentes Lula, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, outros ministros de Lula, como Rui Costa e Ricardo Lewandowski, também o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, e várias outras autoridades. Só que nessa reunião, em vez de apresentar soluções efetivas para reverter a situação, o governo acabou apenas desmentindo vergonhosamente suas próprias afirmações e ações anteriores. Vamos por partes. Lula fez uso da palavra logo no início do encontro para fazer as suas considerações iniciais. O dado concreto é que hoje no Brasil a gente não estava 100% preparado para cuidar dessas coisas. Olha só que curioso. Agora ele diz que não estava 100% preparado para cuidar dessas coisas, mas em 2020, quando o presidente era outro, ele parecia estar 200% preparado para resolver algo assim pela facilidade que parecia ser nas suas palavras ao criticar o governo em exercício. Na época, Lula dava a entender que era só uma questão de maior presença das Forças Armadas e afirmava ainda que o ministro do Meio Ambiente era um cidadão sem caráter e sem respeito pela natureza. Só que agora, mesmo desmentindo a sua capacidade de solucionar problemas, Lula não assume a responsabilidade sobre o que está acontecendo. Agora, ele culpa os municípios e os estados. As cidades não estão cuidadas, até 90% da cidade, estão despreparadas para cuidar disso. Os estados são poucos que têm preparação, que têm defesa civil, que têm bombeiro, que têm brigadista, quase ninguém tem. Como se não bastasse essa hipocrisia, ele ainda partiu para um absurdo
ainda mais sem sentido. É importante não deixar de dizer para vocês que uma pessoa muito importante na convocação do ato de setembro na Avenida Paulista utilizou a palavra "vamos botar fogo no Brasil" ou "o Brasil vai pegar fogo", uma coisa mais ou menos assim. Isso tem na internet algumas coisas, vocês podem ver. Sabe a quem ele estava se referindo? Ao Silas Malafaia, uma pessoa com quem eu não simpatizo muito, mas o fato é que a menção feita por ele da palavra fogo ao convocar a manifestação na Paulista para o dia 7 de setembro foi nessa publicação, onde ele simplesmente escreveu "vai pegar fogo", se referindo a manifestação. Só que o nível doentio de hipocrisia e de manipulação de Lula é tão grande que ele teve a capacidade de usar essa frase dessa publicação para jogar no ar a ideia de que as pessoas envolvidas nessa manifestação seriam responsáveis por incêndios criminosos. Mas não acabou por aí. Em outro momento da reunião, quando Lula fez mais alguns comentários, ele falou sobre uma reivindicação que ele quer fazer aos prefeitos para tirar a responsabilidade do governo federal sobre situações como essa. As prefeituras poderão ter gente especializada na sua cidade. Esse é um tema que eu quero conversar com a próxima marcha dos prefeitos. Ao invés de eles trazerem só uma pauta de reivindicação, nós entregarmos para eles uma pauta de reivindicação que cada prefeitura tem que ter brigada, cada prefeitura tem que ter gente especializada na defesa civil, porque não é um problema do governo federal. Ou seja, quando dá uma dor de barriga em Roraima, quando dá dor de barriga no Acre, é um problema que lá tem que ter estrutura para cuidar disso, não precisar ficar se socorrendo no governo federal. Olha só como as coisas mudam. Em 2020, quando o governo era outro, Lula afirmava convictamente que a solução estava em uma mobilização maior das Forças Armadas e culpava o ministro do Meio Ambiente pela situação. Agora, em 2024, com ele como presidente e Marina Silva como ministra do Meio Ambiente, milagrosamente a responsabilidade passou a ser dos prefeitos, que deveriam resolver por conta própria, sem precisar recorrer ao governo federal. Mas Lula não foi o único dessa reunião a desmentir as suas próprias afirmações. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também fez uso da palavra para contradizer totalmente aquilo que ela mesma dizia durante o outro governo. Tem uma dinâmica do fogo, presidente, que é diferente da dinâmica do desmatamento. O desmatamento ninguém faz em 1 hora, 2 horas. Eu recebo um alerta do INPE e as equipes vão lá, autuam, multam. Eu tenho alguns dias para fazer um desmatamento. Alguém com um palito de fósforo, em menos de 20 minutos ele produz um incêndio. O equipamento tecnológico de que nós dispomos, para que eu possa ter a imagem de satélite, processar essa informação, leva pelo menos 40 minutos, ou seja, o fogo já se alastrou. Então, é uma complexidade muito grande o processo de monitoramento em relação aos incêndios. Agora o monitoramento tem uma complexidade muito grande e, como ministra do Meio Ambiente, ela não consegue acompanhar a tempo. Mas em 2020, quando a gravidade da situação era muito menor do que está hoje, Marina atacava o presidente da República, dizendo que a postura dele era inescrupulosa, atacava o governo, dizendo que sua atuação era pífia, de puro faz de conta, e citava uma série de dados que já foram todos superados em 2024 sob a sua própria gestão. Será que os palitos de fósforo evoluíram tecnologicamente de 2020 para cá e estão queimando muito mais rápido? Será que o fogo andou treinando de 2020 para cá para ser mais rápido agora, já que em 2020 era tão fácil de controlar? Só que a hipocrisia de Marina ao tentar se isentar da sua responsabilidade sobre a situação foi tão grande que ela acabou desmentindo o próprio governo Lula em relação a outra crise também. E quando eu vejo que o Estado mais equipado da nossa federação, que é o Estado que lhe abrigou, e do nosso vice-presidente, que é o Estado de São Paulo, tem 9.000, quase 9.000 pessoas no Corpo de Bombeiros. A iniciativa privada foi capaz de mobilizar quase 7.000 brigadistas em menos de 2 dias. Veja só, ela acabou de deixar claro que, em São Paulo, a iniciativa privada conseguiu mobilizar em menos de 2 dias quase a mesma quantidade de profissionais que o poder público possui para combater cenários como esse. Vem cá, por que então lá no Rio Grande do Sul, na época das enchentes, o governo perseguiu quem ousava dizer que o povo estava fazendo mais do que o próprio poder público? Por que então toda a mobilização popular no Sul e a incapacidade do Estado de dar conta da crise era tratada como fake news? Por que só em uma reunião interna é que eles admitem que não são capazes de lidar
com uma situação assim? As declarações feitas por Lula e Marina nessa reunião deixam claro que esse governo se sustenta em narrativas, que esse governo se preocupa mais em atacar opositores do que em resolver os problemas desse país, que os integrantes desse governo mentem descaradamente para o povo brasileiro na tentativa de manipular a realidade. Um grande abraço e até a próxima.